Existe uma prisão que não tem portas, não tem guardas, não tem correntes visíveis, mas ainda assim mantém milhões de pessoas ajoelhadas todos os dias. Essa prisão não está em um lugar distante. Ela está dentro da cabeça. Está nos pensamentos que se repetem, nas memórias que ainda doem, no medo de tentar, na culpa pelo passado, na ansiedade pelo futuro e, principalmente, na falsa certeza de que nada pode mudar. A prisão mental é uma das formas mais silenciosas de sofrimento humano, porque quem está preso nela, muitas vezes, nem percebe que está preso. A pessoa acorda, trabalha, conversa, sorri, responde mensagens, cumpre tarefas, mas, por dentro, vive encarcerada em padrões, em inseguranças, em comparações, em lembranças, em expectativas que nunca foram dela. E, o pior de tudo, começa a acreditar que aquela cela é a própria vida. O homem pode estar livre fisicamente e ainda assim viver como escravo, escravo da opinião dos outros, escravo da aprovação, escravo do medo, escravo do prazer imediato, escravo da raiva, escravo de uma história antiga que ele continua repetindo para si mesmo. Os antigos filósofos já entendiam algo que o mundo moderno tenta esconder. A maior batalha de um ser humano não acontece do lado de fora. Acontece no silêncio da própria mente, porque não é o mundo que sempre nos destrói. Muitas vezes, é a interpretação que criamos sobre o mundo. Dois homens podem viver a mesma dor. Um transforma aquilo em força, o outro transforma aquilo em sentença. A diferença não está apenas no acontecimento, está na mente que recebe o acontecimento. E é exatamente aí que a prisão começa. Ela começa quando você acredita em todos os pensamentos que aparecem, quando uma voz interna diz, você não consegue, e você obedece. Quando a mente diz, você já falhou antes, e você desiste antes de tentar. Quando a ansiedade mostra imagens de um futuro terrível, e você passa a viver como se esse futuro já fosse real. Pouco a pouco, você deixa de agir com base na realidade, e começa a agir com base nas suas feridas. Você evita conversas porque já foi rejeitado. Você evita riscos porque já fracassou. Você evita amar porque já foi traído. Você evita crescer porque tem medo de perder a identidade que construiu em cima da própria dor. E então, a prisão fica confortável. Sim, confortável, porque há uma estranha segurança em permanecer onde tudo é conhecido, mesmo que seja doloroso. A mente prefere uma dor familiar a uma liberdade desconhecida. Por isso tanta gente escolhe a própria cela todos os dias. Não porque goste de sofrer, mas porque tem medo do que será necessário enfrentar para sair. Liberdade exige responsabilidade, e responsabilidade assusta. É mais fácil dizer, eu sou assim, do que admitir, eu posso mudar. É mais fácil culpar o passado do que reconstruir o presente. É mais fácil odiar o mundo do que dominar a si mesmo. Mas chega um momento em que a alma se cansa. Cansa de repetir os mesmos ciclos. Cansa de prometer mudança e voltar ao mesmo lugar. Cansa de sentir que existe uma versão mais forte de si mesmo presa em algum lugar lá dentro. E talvez esse seja o primeiro sinal de despertar. A dor de perceber que você não nasceu para viver pequeno. Você apenas aprendeu a se limitar. A mente humana é poderosa, mas quando não é treinada, ela se torna um tirano. Ela cria monstros onde existem apenas desafios. Cria tragédias onde existem apenas possibilidades. Cria inimigos onde existem apenas pessoas. Cria prisões onde deveria haver caminho. Por isso, disciplina não é apenas acordar cedo. Não é apenas treinar o corpo. Não é apenas trabalhar duro. Disciplina verdadeira é aprender a não obedecer todos os impulsos da mente. É sentir medo e ainda assim caminhar. É sentir raiva e ainda assim escolher silêncio. É sentir tristeza e ainda assim não transformar a dor
em identidade. É olhar para um pensamento destrutivo e dizer: você existe, mas você não manda em mim. Esse é o começo da liberdade interior. Não é eliminar todos os pensamentos negativos. Isso seria impossível. A liberdade começa quando você para de se confundir com eles. Você não é cada medo que aparece. Você não é cada lembrança que retorna. Você não é cada voz interna que tenta te diminuir. Você é aquele que observa, aquele que pode escolher, aquele que pode reconstruir. E essa percepção muda tudo. Porque quando você entende que a mente pode mentir, você para de acreditar cegamente nela. Você começa a questionar: isso é verdade? Ou é apenas um trauma falando? Isso é perigo real? Ou apenas medo antigo? Eu realmente não consigo? Ou apenas nunca fui disciplinado o suficiente para tentar de verdade? Essas perguntas são chaves. Chaves simples, mas chaves que